pessoal, meu nome é Danila, sou nutricionista clínica esportiva, né? Venho aqui falar um pouquinho sobre nutrição para vocês. Espero que vocês se apaixonem pela nutrição, porque é linda. Então, bora lá. O assunto são os macros e os micronutrientes, né? Que é a introdução da nutrição. A matéria é nutrição e dietética. Então, bora lá. Os alimentos. O que é que contém nos alimentos, né? Contém nutrientes, que eles são usados para quê? Para o crescimento e reparo, né? Que são os alimentos construtores. Quais são os alimentos construtores? As proteínas e os lipídios. Ah, professora, mas onde é que eu encontro as proteínas e os lipídios? As proteínas a gente encontra geralmente nas carnes, nos leites, né, ovos, que são fontes de proteínas boas. E os lipídios, no abacate, né, na castanha, inserido nas carnes também, tem lipídios, e as gorduras, o azeite, o óleo, né, onde a gente encontra os lipídios. São os nossos alimentos construtores, principalmente a proteína, que nós somos construídos de proteína. Nosso cabelo é proteína, né? As unhas é proteína, a pele, os órgãos são todos formados de proteínas. E os que fornecem energia são os energéticos. Quais são? Os carboidratos, que são os açúcares, e os lipídios, que são as gorduras. Mas a nossa principal fonte de energia vem dos carboidratos, né? Praticamente 80% dos alimentos que nós comemos se transformam em carboidratos dentro do corpo, em glicose, né? Que é a nossa principal fonte de energia. E os lipídios, né? Eles vão nos dar amparo, ela é a nossa depois do carboidrato, tipo, eu tenho um estoque de carboidrato, acabou o carboidrato, aí ele vai consumir gordura, que é a nossa segunda fonte de energia. E tem os reguladores, que são quais? As vitaminas e os minerais, que são eles que fazem com que o nosso corpo tenha um funcionamento mais saudável, né? Que são as vitaminas e os minerais. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Os carboidratos ou glicídio. A principal função dele é o quê? É nos transformar em energia, nos dar energia para falar, para caminhar, para respirar, né? E a principal energia, fonte de energia do cérebro, é o carboidrato. E aí onde é que eles são encontrados? No arroz, no feijão, na batata, no pão, no leite e nas frutas. E os carboidratos, eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, quais são? Glicose, frutose e galactose. São esses monossacarídeos que vão formar os disacarídeos e os polissacarídeos, né? A glicose é o carboidrato mais simples e mais comum que tem geralmente na nossa alimentação, que eles estão nas frutas, nas verduras, nos cereais, no mel. O açúcar de mesa é glicose puro, por isso que na hora que a gente come, a energia dele já vem direto. Outro que é bem simples, chegou, o corpo absorveu. Tem a maltodextrina, aqueles suplementos que tomam normalmente quem pratica atividade física. Né? A frutose é o carboidrato das frutas. Quando penso frutose, já associo com fruta. E aí, eu já lembro de uma polêmica que teve, que a frutose faz mal. Minha gente, frutose não faz mal. A frutose que faz mal é a frutose industrializada, é o xarope, aquele que tem no refrigerante, que tem nos produtos industrializados. A frutose das frutas, não. E a galactose, que é o do leite, né? O carboidrato que contém no leite. Os disacarídeos é a sacarose. A sacarose é formada de uma glicose com uma frutose.
Um exemplo, o açúcar da cana-de-açúcar. Aí a lactose é a glicose mais a galactose, que é o que? O açúcar contido no leite. E a maltose é a glicose mais glicose, ou seja, é várias moléculas de glicose. Então, assim, os monossacarídeos têm a absorção mais rápida. Os disacarídeos, ele já demora mais um pouquinho, porque é a fusão de 2 monossacarídeos. Os polissacarídeos é o amido, o glicogênio e a celulose. O amido é a reserva dos vegetais. É onde encontra várias moléculas de glicose junto. Um exemplo, a batata, o trigo, o milho, são várias moléculas. O arroz, né, o macarrão, é tudo amido. Danila, mas e a diferença do arroz para o macarrão? A diferença é só na absorção, mas são todos formados de amido. O glicogênio é a reserva animal, várias moléculas de glicose, fica nos músculos e no fígado. O glicogênio é em que é transformado o açúcar dentro do nosso corpo, é a nossa reserva, ele fica nos músculos e no fígado. A celulose é as paredes das células vegetais. Onde é que eu encontro? Nas fibras, na aveia, no psyllium, né, no farelo de trigo. Isso tudo são celulose, então são várias moléculas de glicose. Então, assim, como vocês podem ver, todo lugar que a gente roda, a gente está cercado de carboidrato. Isso é uma fonte primordial na nossa alimentação, na nossa nutrição. Nós temos que ter carboidrato para nos dar energia, força, aquela história que saco vazio não segura em pé e a gente tem que ter o carboidrato sim, mas a maneira e na quantidade correta. Os lipídios ou gordura. Função dos lipídios é o que? É reserva energética, conserva o calor, são construtores das membranas, das células, produção de hormônio e protege de choques mecânicos. Por exemplo, a questão da reserva energética, de conservar o calor. Quem é mais fortinho sente menos frio de quem é magrinho. Por quê? Porque quem é mais magrinho tem menos gordura. E quem é mais fortinho tem mais gordura. Por isso que às vezes está uma temperatura e uma pessoa bem magrinha está ali morrendo de frio, o amigo que é mais fortinho diz, não, está calor. Mas é por quê? Porque ele tem uma barreira, né, uma camada de gordura maior que protege ele do frio. Energia é nossa reserva energética, porque como eu já falei anteriormente, a nossa principal fonte de energia é o carboidrato. E quando nós não temos mais a reserva, né, ele vai começar a gastar a gordura. E o construtor, a gordura não é um alimento ruim, porque a gente vê ela como um terrorismo, mas não é. Por quê? Nós precisamos de gordura. Para quê? Para metabolização de proteína, de vitaminas, né, metabolização de alguns hormônios e produção de outros hormônios. Então, assim, a gordura tem a função no nosso corpo, sim, que é muito importante. Se a gente não tiver gordura, um exemplo, a mulher que tem pouca gordura no corpo, ela não consegue menstruar, porque a progesterona, que é um hormônio que a gente precisa, ele precisa da gordura para fazer transporte no corpo. A gordura é ruim em excesso, assim como o carboidrato também é ruim em excesso. E aí onde a gente encontra as gorduras? A gordura animal, leites, derivados, na gema do ovo, na banha, né, no toicinho, carnes e derivados, presunto, bacon, linguiça e salsicha. Esse presunto, bacon, linguiça e salsicha, eu digo assim que é uma coisa que a gente tem que consumir uma vez na vida, ali perdido num momento especial. Por quê? São produtos processados, né? Cheio de nitritos que a indústria coloca, cheio de conservantes, cheio de corantes, que eles
eles inflamam o corpo, né? E com o tempo eles podem vir gerar até algum tumor. Quem consome bastante esses alimentos, ele tem maior probabilidade de vir a adoecer. E as gorduras vegetais, que são as gorduras boas, que é o que a gente tem que consumir mesmo, que é o que? Os óleos e azeites, amêndoa, nozes, peão, abacate, castanha, castanha do Pará. Essas sim são gorduras boas, né? Agora bora falar um pouquinho das proteínas. As funções: constrói e repara o nosso corpo, respondendo às células. Participa da produção hormonal, enzimática e anticorpos, fonte de energia na falta de carboidratos e lipídios. Então, assim, a principal função da proteína realmente é construir, é manutenção dos nossos órgãos, tecido, nosso cabelo, nossa unha, tudo é formado de proteína. E aí, às vezes, a pessoa está ali com a pele bem flácida, né? E começa a ingerir algum tipo de proteína. Um exemplo, colágeno. Diz, não, eu já estou sentindo diferença, mas é porque eu costumo dizer que 80%, 70% da população não ingere a quantidade de proteína ideal por dia. E aí, quando aumenta o aporte, você já consegue ver a diferença no corpo. Então, assim, temos que consumir, sim, proteína, pelo menos 3 a 4 vezes por dia. Participam da produção de hormônios, de enzimas, de anticorpos e na construção dos nossos músculos, né? Que é muito importante. E é fonte de energia na falta de carboidrato e lipídio. Mas a gente nunca quer usar a proteína como fonte de energia, porque ela vai vir dar energia para aquelas pessoas que já estão bem debilitadas, que não conseguem mais se alimentar direito, que já foi todo estoque de carboidrato, todo estoque de lipídios, e aí começa a vir da proteína como uma forma de sobrevivência. Aquelas pessoas que estão bem magrinhas, tipo pele e osso, pois é, possivelmente aquelas pessoas já estão consumindo a energia da proteína. A composição é mais de 70% dos aminoácidos. Então, assim, uma fonte boa de proteína, a gente chama proteína de alto valor biológico. São as proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? São os aminoácidos que o corpo não produz, a gente precisa ingerir. Danila, mas quais são? O leite, né, é uma proteína de alto valor biológico. O frango, né, a proteína de alto valor biológico. A carne, essas são proteínas de alto valor biológico, que contêm todos os aminoácidos essenciais. Onde as proteínas são encontradas? Em animais. Carne, leites e derivados, clara de ovo, porque a gema de ovo, nela tem o que? A gordura e as vitaminas. A clara é a proteína. Os vegetais: feijão, lentilha, soja, ervilha, grão de bico, arroz. Combinação: arroz e feijão é fonte de proteína. Só que a proteína vegetal, ela não é uma proteína de alto valor biológico. É tanto que as pessoas que são vegetarianas, elas geralmente têm que ter alguma suplementação de proteínas, de vitaminas, que é para conseguir a quantidade necessária dia. Então, assim, quais são de alto valor biológico? Carne, leite, né, proteínas de alto valor biológico. Que não são de alto valor biológico, as proteínas vindas dos vegetais. Então, assim, a gente fica por aqui na primeira aula, né? E daqui a pouco a gente retorna na outra aula com as vitaminas e minerais.